A briga entre Calil e Cássio acerca da liberdade religiosa versus segurança sanitária explicita um problema. Quem decide qual direito é mais importante? Sua visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No dia 3 de abril, o ministro Cássio Nunes, do STF, atendendo a uma ação impetrada pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos, determinou de forma liminar que prefeitos e governadores não poderiam proibir missas ou cultos como parte das regras de combate à pandemia. Decisão liminar significa que ela já está valendo a partir do momento da publicação, mas é uma decisão temporária que pode ser alterada mais adiante no julgamento final do mérito da questão. A decisão dele foi feita com base no direito de liberdade religiosa, consagrada no artigo 5º da Constituição Brasileira, no inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e sua liturgia. Portanto, na Constituição existe a garantia ao livre exercício de cultos religiosos. A Constituição não é condicional, ela não diz tem liberdade de culto se não tiver uma pandemia. O ministro entendeu que, até a decisão da matéria, para evitar prejuízo às pessoas que são religiosas, não se poderia proibir missas e cultos. Essas deveriam ocorrer com cuidados redobrados, limitando-se a quantidade de pessoas, com uso de máscaras e outras medidas, mas não poderiam ser sumariamente proibidas. Com essa decisão, todos os decretos municipais e estaduais que de qualquer forma proibiam a realização de cultos ou missas estão suspensos. Se trata de uma decisão constitucional concentrada ou abstrata, o que quer dizer que a decisão não vale apenas para a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que entrou com a ação, mas vale para todo mundo. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, não gostou da decisão e num tweet no mesmo dia 3 disse: "Em Belo Horizonte acompanharemos o plenário do Supremo Tribunal Federal. O que vale é o decreto do prefeito. Estão proibidos cultos e missas presenciais." Ou seja, anunciou publicamente que iria descumprir a decisão de Cássio. Por que ele falou isso? Ocorre que, no dia 15 de abril de 2020, o STF havia decidido, em uma ação movida pelo PDT, que governadores e prefeitos teriam autonomia para decidir medidas de combate à pandemia. Essa decisão foi também tomada inicialmente de forma liminar pelo ministro Marco Aurélio Mello, mas foi votada de forma definitiva no plenário do Supremo, configurando o entendimento de que sim, prefeitos e governadores têm autonomia para tomar decisões acerca da prevenção e mitigação da pandemia. Essa decisão havia sido tomada com base no direito à saúde preconizado no artigo 6º da Constituição. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, tal, mais um monte de coisas. E também o artigo 23, é competência comum da União, Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluindo, no inciso 2º, cuidar da saúde e assistência pública. Calil, portanto, disse que obedeceria a esta decisão mais antiga e genérica e não a decisão mais atual e específica do Cássio. Manteria a proibição do seu decreto e, de fato, na manhã da Páscoa do dia 4, algumas igrejas chegaram a ser visitadas por fiscalização da prefeitura e proibidas de celebrar missas e cultos. Ainda no dia 3, porém, Cássio, ao tomar conhecimento da decisão do prefeito, tomou uma nova decisão em que intimava o prefeito a acatar a decisão e informar, no prazo de 24 horas, quais providências havia tomado para garantir o cumprimento da liminar sob pena de responsabilização criminal. Certamente a decisão do Calil enfrenta problemas jurídicos. Por óbvio, num ordenamento jurídico positivista, você não pode escolher qual decisão irá ou não seguir e qual decisão irá ou não ignorar. Sempre existe uma única decisão a ser seguida, e existem critérios claros para definir isso. A decisão de Cássio, meramente por ser posterior, por ter sido tomada depois, deve ser obedecida. Mas não apenas isso, ela é específica, enquanto a decisão anterior era genérica. A anterior permitia medidas para combate à pandemia.
mas pode-se entender perfeitamente que essas medidas são naturalmente limitadas pela própria Constituição. E a segunda decisão, a decisão do Cássio, dizia que justamente esse era o limite, a liberdade religiosa. Do ponto de vista jurídico, não há contradição alguma entre a primeira e a segunda decisões. Ambas podem coexistir perfeitamente. Os prefeitos e governadores podem tomar medidas de combate à pandemia, mas, por óbvio, não podem tomar medidas que afrontem a Constituição, e proibir missas e cultos é um desses limites. A recusa em obedecer decisão judicial é certamente motivo para crime de responsabilidade e crime comum. O prefeito pode tanto perder seu cargo em um impeachment, como pode ser preso e processado criminalmente por não cumprir a decisão. Certamente alertado por seu jurídico, Calil voltou atrás e disse no tweet no dia 4 que acataria a decisão. Por mais que doa no coração de quem defende a vida, ordem judicial se cumpre. Já entramos com recurso e aguardamos a manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal. De fato, após algumas igrejas e cultos chegarem a ser fechados pela manhã, a fiscalização parou e as igrejas puderam seguir com suas missas e cultos do dia da Páscoa. Mas isso pode não ser o suficiente, como ele chegou a desobedecer uma ordem judicial dada, mesmo que por algum tempo apenas, o crime foi configurado. Haverá força política suficiente para gerar a punição ao prefeito? Não saberemos. Também não saberemos qual será a decisão do plenário do STF no final sobre esse tema, mas certamente irá demorar algum tempo, posto que Cássio, como relator, tem a prerrogativa de determinar a data da votação. Pode-se tirar duas claras visões estratégicas nesse embate entre prefeito e o STF. A primeira é o nó tático dado pelo Cássio. A oposição, que está acostumada a ver o STF como um aliado, alguém que ajuda a todas as suas causas, pela primeira vez encontrou uma decisão contrária. Nem era uma decisão tão drástica assim. Pode-se ver que decretos de prefeitos e governadores têm rotineiramente podado liberdades individuais teoricamente garantidas na Constituição, sob a desculpa da necessidade para enfrentamento da pandemia. Esse foi apenas um pequeno ponto que nem está entre os mais comuns entre os decretos de governadores e prefeitos. Pode-se ver a estranheza com que o prefeito Calil tomou a coisa. Não, eu quero acreditar no plenário do STF, aquele que decide as coisas do jeito que eu gosto. Ele certamente deve ter entrado em contato com seus ministros conhecidos, ele é particularmente chegado à ministra Carmen Lúcia, só posso imaginar que tenha entrado em contato com ela, mas o problema é que o nó tático do Cássio foi bem feito. Nenhum outro ministro iria apoiar Calil se isso virasse um caso de disputa, porque estariam enfraquecendo o próprio poder. Se aceitar que alguém desobedeça a ordem de um ministro do STF, amanhã, quando for uma ordem deles, outros se sentirão tentados a desobedecer também. Eles estarão jogando a própria reputação no lixo se censurarem o Cássio nesse momento. Some-se a isso o fato da Carmen Lúcia estar particularmente fragilizada depois da decisão acerca da questão da suspeição do Moro. A oposição tem ficado até aqui muito confortável em delegar todas as decisões ao Supremo, porque, na maior parte das vezes, essas decisões beneficiam a oposição. O Cássio mostrou como a concentração de poder no Supremo é ruim no longo prazo para todo mundo, não é só para o governo não, para a oposição também, porque as decisões podem ser tomadas em qualquer sentido. E pelo mesmo motivo que ninguém questiona as decisões de outros ministros, as pessoas vão acabar não questionando a do Cássio também e a do próximo ministro que será nomeado por Bolsonaro em julho. Certamente essa foi a primeira vez que Cássio apareceu como ministro do STF bolsonarista. Certamente agradou o pessoal ligado ao presidente e, de forma geral, quem luta pela liberdade. Independente de se apoiar ou não o presidente, é preciso reconhecer que a liberdade individual ganhou neste caso. Mas não tenha dúvida, o espírito de corpo do STF é forte. Ministro nenhum iria sabotar uma decisão de outro ministro, mesmo que não concorde com ela, porque isso acabaria minando o próprio poder. No plenário pode ser que a medida caia sim, mas isso será daqui a algum tempo. Até lá, vale a regra do Cássio. A segunda visão estratégica é a colocação em pauta dos limites dos direitos individuais. Até aqui, o STF tem ponderado que, no combate à pandemia, vale tudo. Na hora de medir qual direito tem precedência, direito individual ou direito à saúde coletivo e coisa e tal, o STF não tem dúvida. Direito coletivo vale tudo, direito individual não vale nada.
Mas esse não é o espírito da Constituição. Liberdades individuais não existem apenas quando não tem vírus. Elas existem como limites absolutos ao poder do Estado, porque, se não existirem, ou vai ser vírus ou vai ser outra desculpa qualquer, o Estado pode se virar contra os cidadãos e virar uma ditadura. Não importa a situação, o Estado nunca deveria poder contornar os princípios de liberdade individual. O Cássio usou a liberdade religiosa, mas a liberdade de livre iniciativa poderia igualmente ser usada para permitir que pessoas abram seus negócios. O direito à livre locomoção, que alguns chamam de direito de ir e vir, também poderia ser usado contra toques de recolher e outras limitações absurdas que têm sido cogitadas por governadores e prefeitos. Cássio inovou nessa visão do STF, ao invés de considerar que, na pandemia, tudo vai para a saúde, nada para os outros direitos, ele começou a mostrar que, olha só, tem alguma coisa aí, tem que ser balanceado esse assunto. Embora ele possa ser facilmente sobrepujado pelos demais membros do STF, pelo menos ele colocou o assunto em discussão. Embora essa briga tenha sido uma briga entre agentes do governo, todos eles ilegítimos, portanto, do ponto de vista libertário, o resultado final é que os indivíduos acabaram com um pouco mais de liberdade agora. Saldo positivo no final das contas. Ponto para Cássio. Do ponto de vista libertário, existe algo também que podemos explicitar aqui. Como já explicamos, não existe isso de conflito de direitos na ética libertária. Por quê? Direito, na acepção original da palavra, é uma reivindicação pura de um indivíduo contra o resto da sociedade. Não é algo condicional, não é algo mensurável, não é algo que se possa medir, é absoluto, é negativo e é erga omnes. Ou seja, ninguém pode ser obrigado a nada por um direito, apenas pode ser proibido. Direitos são sempre negativos. Por isso, não é a Constituição que te dá direito, nem poderia ser, porque a Constituição é um documento escrito por pessoas. No caso, deputados. Se eles escreveram uma coisa, eles podem escrever outra. Isso não é compatível com o conceito de direito. Na ética libertária, só existem dois direitos: propriedade privada e liberdade. E por que existem esses direitos? Quem garante que são esses? Quem pode concordar ou não com isso? Bem, eles são derivados logicamente a partir da ética argumentativa. Se quiser entender mais, veja o vídeo O que é a ética argumentativa no canal Ancapsu Classe. O fato é que direito escrito em papelzinho, direito escrito em Constituição, não é direito de fato, porque não permite a sua reivindicação a qualquer momento, em qualquer situação, contra qualquer pessoa, portanto, não é um direito real. Só direitos naturais existem de fato. Esquece essa besteira de ficar rabiscando papelzinho e interpretando o rabisco de papelzinho. O que esse pessoal do Estado faz é só besteira positivista, é só briga de poder. O único direito que o indivíduo tem de verdade é o direito jusnatural, é o direito à propriedade privada e o direito à liberdade. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!